Domínio e imagem. Esses dois assuntos, eles aparecem muito no estudo de funções. Então, vou começar já aqui com um exemplo. Considere os conjuntos A, formado pelos elementos -2, -1, 0, 1, 2, 3, e o B, formado pelos elementos -6, -3, 0, 3, 6, 8 e 12. Então, eu vou representar por um diagrama de flechas, uma relação qualquer entre esses dois conjuntos. Então veja, esse é o diagrama de flechas. A gente tem aqui o conjunto A, aqui o conjunto B, e essas flechas elas vão representar uma relação R qualquer. Por enquanto, eu não coloquei nenhuma lei de formação nem nada. É só para a gente entender o que significa domínio, imagem, onde eles estão, quais conjuntos eles representam. Bom, então aqui como é que funciona esse diagrama? O A, por enquanto, ele é o nosso conjunto de partida. Então, vou escrever aqui, ó, conjunto de partida. E o nosso B, ele é o que a gente chama de contradomínio. Contradomínio. Pronto. Independente da relação, os dois conjuntos recebem esse nome quando a gente os representa assim, né, com um diagrama de setas. A nossa relação R aqui, o nosso conjunto, então, formado por pares ordenados, como é que eu reconheço eles aqui por esse diagrama? Bom, a gente tem aqui então o nosso conjunto de partida, que vai ser o nosso x, e o nosso contradomínio aqui vai representar o nosso y nos pares ordenados. Então a gente tem aqui ó, uma setinha começando no -2, então ela vai ser o nosso x, e terminando aqui no -6, isso vai ser o y. E esse é o nosso primeiro par ordenado da relação. Os demais a gente tem aqui ó, -1 e -3. Então, -1 e -3, vírgula. O próximo é o 0 com o 0, depois o 0 com o 3, depois o 0 com o 6. Essa é a nossa relação aqui com o diagrama de setas. Então, o que a gente chama de domínio vai ser o subconjunto formado por esses elementos aqui, que estão sempre no conjunto A. Como eu estou indo de A para B, o nosso domínio ele está no conjunto de partida. Então, em termos de simbologia, a gente vai escrever assim, ó, dom, de domínio, da relação R. Isso é um conjunto formado pelos elementos -2, -1 e 0. Este é o nosso domínio. Aqui, no nosso contradomínio, veja que eu tenho vários elementos, mas nem todos formam pares ordenados com o domínio. A gente só tem esses aqui que é onde receberam as setas. Esse conjunto aqui, ele recebe o nome de imagem. Então, essa é a nossa imagem dessa relação. E aí a gente representa assim, IM de R, né? Um conjunto, imagem dessa relação R. São esses valores, -6, -3, 0, 3 e 6. Aí fecha aqui. Formalizando então melhor, o conjunto domínio da relação R ele vai ser igual a um valor de x pertencente a esse conjunto A, de tal forma que o par ordenado, né, xy, seja pertencente a essa relação R. E a imagem, né, a imagem de R, ela é então o valor de y, que pertence ao conjunto B. De tal forma, né, tal que o par ordenado xy também pertença a essa relação R. Vamos ver um exemplo. Bom, aqui a gente tem assim, ó, são os mesmos conjuntos A e B que a gente mostrou na tela anterior, só que agora eu coloco uma lei de formação para a relação. A relação R são todos os pares ordenados pertencentes ao produto cartesiano, tal forma que y é igual a 3x. Então a gente sabe que na relação a gente tem os parzinhos ordenados, x e y, só que o nosso y aqui, conforme a lei, 3x. Então a gente vai pegar um valor de x e o triplo dele também. Então vamos ver aqui, ó, menos 2. O triplo de -2 é -6. Então o nosso -2 vai vir aqui em -6. Aí depois o -1. O triplo dele é -3. Então a gente tem uma relação aqui. 0, 3 vezes 0 é 0. O 1 vai ao 3.
O 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. Como não tem 9, parou por aqui. Então, essa é a nossa relação R. E aí pede-se o domínio e a imagem dessa relação. Então, veja, o domínio vão ser esses elementos aqui, da onde partiram as flechas do conjunto A, que é o nosso conjunto de partida. Então, o domínio aqui dessa relação, dom de R, ele vai ser formado pelos elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E a imagem de R são os elementos onde a nossa setinha, né, atinge, vamos dizer assim. Que são os elementos, então, aqui, imagem de R igual a menos 6, menos 3, 0, 3 e 6. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!